O método Estudar com Emoção, ele tem 4 pilares, digamos assim, que está diretamente relacionado com a inteligência emocional e com a inteligência espiritual. O que eu fiz aqui? Eu condensei todos os conhecimentos que eu tenho ao longo dos estudos na área de terapias holísticas, juntando com as áreas científicas mesmo, que aí você vai estudar inteligência emocional, você vai acabar indo para a área da psicologia, às vezes até ali na psiquiatria, dando, né, uma passeadinha. Então, eu juntei tudo isso e eu trago esse olhar holístico para todas as formas de trabalho que eu apresento. É claro que alguns trabalhos são mais técnicos e pontuais, mas eu nunca deixo de ter como foco a pessoa com a qual eu estou me relacionando. Às vezes, uma pessoa chega para mim e fala, eu quero fazer uma revisão de texto. Quem é você que vai fazer essa revisão de texto? Que texto é esse que você escreveu? Eu sei que você é uma pessoa. Então, aqui o primeiro ponto é sempre que a gente se reconheça, que a gente olhe para dentro da gente, que a gente tenha essa coragem, porque não é fácil, né? A gente não tem só coisas agradáveis para olhar em nós, porque somos humanos nesse planeta Terra, mas para que a gente também tenha compaixão com esse olhar que a gente tem, que a gente deve olhar para nós. E nesse exercício que a gente acabou de fazer em relação à roda da vida, né? Como eu disse, para que a gente não fique naquele desespero. Eu preciso olhar para mim com compaixão. Nossa, olha só, eu fiz isso aqui de negativo nessa área da minha vida. Então, quem sabe eu possa me dar um pouco de empatia, me acolher e ver que eu posso melhorar, porque nós sempre podemos melhorar. O segundo ponto é justamente a gente aprender a gerenciar as nossas emoções. Dentro desse método de se estudar com emoção, a gente precisa primeiro aceitar as emoções. A gente precisa nomear, porque quando a gente nomeia, e aqui, né, uma pessoa que trabalha com a linguagem sabe exatamente do que eu estou falando, porque a gente tem o domínio, a partir do momento que eu nomeei, e eu vou conseguir começar a gerenciar essas emoções. Aceitar as emoções não é concordar com elas. Por exemplo, quando a gente sente emoções desagradáveis, a gente tende a reprimir. Eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir inveja, eu não quero sentir medo. Mas isso não é bom, a longo prazo, principalmente, porque aí aqui, em longo prazo, nós vamos acabar desenvolvendo doenças emocionais e mentais que podem acabar no nosso físico, né? Porque pensando num ponto de vista holístico, quando a doença chega no nosso corpo físico, é porque ela já passou por todos os nossos outros corpos, pelas outras camadas que nós temos, que são invisíveis, que tem a ver com o nosso espiritual, com o nosso mental e com o nosso emocional. Então, é de primeira ordem que a gente aprenda a nomear, gerenciar as nossas emoções, porque a gente não teve educação emocional na escola, infelizmente. Que bom que agora está começando, esse tema está vindo à tona, mas nós ainda, às vezes, precisamos de um vocabulário, não é verdade? Então, a ideia da gestão das emoções é justamente para que a gente explore esse vocabulário. Num terceiro ponto, terceiro pilar, a partir do momento que a gente se reconhece, que a gente gerencia as nossas emoções, a gente pode viver com consciência. O que significa isso? A gente vai reconhecer quais são os nossos hábitos, quais são as nossas crenças que nos levam adiante e quais são as nossas crenças que nos limitam. E aqui a gente toma as rédeas da nossa vida. Nós somos protagonistas. Então, se eu preciso incluir um hábito na minha vida, eu percebi aqui, analisando na minha roda da vida, que talvez na área das amizades eu poderia distribuir melhor o meu tempo, organizar melhor uma agenda para que eu possa visitar os meus amigos. Isso pode ser organizado e visto de uma forma objetiva, com consciência, para que a gente não fique naquele lugar da culpa. Ou então naquela história, nesse exemplo que eu trago das amizades, né? Vamos marcar de nos encontrar, e a gente acaba nunca se encontrando. E o último ponto, mas não menos importante, como dizem, é a comunicação. E aqui a gente sabe que se comunicar é a base para tudo. E dentro do contexto da comunicação, eu trago a CNV, que é a comunicação não violenta. Porque a comunicação não violenta, o objetivo dela é conectar. Conectar, porque muitas vezes nós não estamos apenas nos comunicando com palavras, a gente está se conectando, pensando novamente de uma forma holística, pela própria energia. Às vezes, estamos aqui no online, eu e vocês.
o que nos liga, o que está nos conectando é uma energia invisível aqui chamada internet, na verdade. Primeiro também energia elétrica, mas antes de tudo isso, uma energia que nos coloca nesse mesmo lugar. Eu e vocês aqui juntas, porque queremos olhar para nós. Bom, então a ideia desse método de estudar com emoção, ele pode ser aplicado por qualquer um de nós, em qualquer área da nossa vida, não apenas nos estudos, mas na gente se estudar, para que a gente possa olhar para a nossa comunicação, para que a gente possa olhar para as nossas emoções e para os nossos hábitos e crenças. Tudo isso vai fazer com que a gente se reconheça. E isso é legal de a gente, às vezes, não perder de foco, porque nós estamos aqui em busca de um equilíbrio, como falei algumas vezes no dia de hoje. E a busca desse equilíbrio, ela pode ter vários caminhos, não é verdade? Eu trago os 3 pilares das 3 inteligências, mas existem várias outras possibilidades. Mas como eu gosto de trazer o ponto de vista um pouco mais científico para juntar com esse lado um pouco mais holístico, espiritual e alternativo, eu penso que a comunicação não violenta, ela ajuda bastante nesse nosso processo. Trago alguns serviços que têm como base esses pilares que eu mostrei para vocês. Eu tenho também, as mentorias de escrita e revisão textual, que, como eu disse, às vezes parece ser um trabalho muito técnico, mas acreditem, inúmeras vezes eu estou ali com outra pessoa, e aquela pessoa, o que ela mais quer é ser vista e ouvida. No caso, lida, que alguém leia o trabalho dela. Isso não é apenas um trabalho técnico, eu não sei se vocês concordam comigo, pelo menos desde o princípio que eu trabalho, desde revisão textual. Quando eu trago trabalhos de mentoria de escrita, eu me coloco ali junto com essa outra pessoa de uma forma empática. Então, por isso, dentro desse método. Eu também ofereço consultorias de educação emocional. 1h30 a 2 horas de conversa, onde nós vamos olhar quais pilares, qual ponto da sua vida você precisa olhar com emoção, não é verdade? Para que você possa tomar consciência e se inteirar do que você pode fazer em relação àquilo e aceitar aquilo que talvez não esteja no seu alcance, porque a vida é assim, né, gente? Muitas coisas não estão no nosso alcance. Também trabalho com atendimento de terapias holísticas, o Reiki, como eu disse, e o Karuna. E no ano de 2025, esse ano de 2024, eu fiz a primeira edição do Programa Intensivo de Educação Emocional, que é onde nós trabalhamos por 4 meses com esses 4 pilares que eu apresentei para vocês. E temos 4 encontros de mentorias ao vivo e atividades, exercícios. No programa, nós temos inúmeras outras ferramentas que a gente pode se trabalhar para se olhar e se reconhecer enquanto protagonistas da nossa vida. Caso vocês tenham interesse, vocês podem entrar para a lista de espera. Eu faço esse programa, eu fiz a primeira edição esse ano, e a ideia é fazer uma vez por semestre. Então, teremos 2 vezes ao ano. E também, como novidade para o ano que vem, eu quero convidar vocês, e que vocês espalhem esse convite, de fazer momentos de círculos empáticos. O que é isso? Momentos de escuta e trocas, onde a gente pode conhecer a comunicação não violenta e falar sobre as nossas dores, o que está vivo para nós. Eu vou mandar para vocês o grupo, quem tem interesse, porque aí lá no grupo vocês vão saber as datas, se nós vamos fazer quinzenal ou semanal. Mas é muito legal esses círculos empáticos que eu aprendi também no meu curso de comunicação não violenta, porque a gente pode tirar aquele momento para nós, como vocês estão fazendo hoje aqui comigo.